Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos começando mais um episódio da Rota do Sabor, que tem percorrido ingredientes produzidos pelo Brasil afora, em pequenas propriedades, cada um com as características da sua região. No episódio de hoje, a gente vai visitar o Awake Café, que é um café aqui em São Paulo, que tem a consultoria do chefe Renato Calef. Renato Calef é um chefe que se tornou conhecido por realizar uma gastronomia funcional, super saudável e saborosa. Aliás, é nosso colega aqui no Sabor e Arte, onde ele apresenta o programa O Alimento Perfeito. Fala, Renato. Seja bem-vindo. Escondido atrás da jabuticabeira. Tudo bem? Tudo bom, seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer em vê-lo e conhecer aqui o Awake Café. Isso. E a gente hoje vai falar de um ingrediente que é a cúrcuma, que aqui no Brasil Central é conhecido como açafrão da terra, mas na verdade é um produto que veio da Ásia, né? E que, veja só, o Renato não apenas usa há muitos anos, né, esse ingrediente na sua cozinha, como aqui no café a gente tem até cúrcuma plantada. A gente vai colher ali no pé para as preparações que ele vai fazer aqui para a gente. Você vai adorar. Aliás, me mostra aqui essa... É um jardim que a gente utiliza bastante hortaliças e punk no nosso cardápio. Tudo aqui é comestível. Tudo é comestível, inclusive, olha que engraçado, a cúrcuma é um rizoma, é comestível, a folha e a flor também são comestíveis. Olha. Ele é bem amarelinho, tem um sabor bem intenso, diferente do pó, né? Ele até amarra um pouco a boca. Não é para toda receita, viu? Tem receitas que você tem que saber um pouco dosar a quantidade, a forma de usar. E normalmente usa-se o pó, como ele é seco. Você pode ralar ele na comida, depois que fresco, você lavou, sim, fresco. desse mesmo jeito. Exatamente. É mais comum o pó, muito mais fácil, inclusive, para você utilizar, né? Mas aqui tá in natura. Você sabe que o pó, o brasileiro, adultera um pouco a cúrcuma com fubá, né? Então você tem que tomar cuidado a procedência do cúrcuma que você compra. E aqui, essa é a folha. Essa é a folha. Que você também pode se usar para... Pode refogar, você pode enrolar como se fosse fazer um charutinho, por exemplo. Ali tem uma flor que também é comestível. E tem um aroma parecido. E aqui tem gengibre ali também. Gengibre é da mesma família, não é ou não? É um rizoma do mesmo... Isso. Mesmo tipo. Mesma família. Tanto que tem gente que fala muito que... Porque assim, a cúrcuma é um super alimento. Preventiva, para mim é um dos melhores alimentos que existem. Mas para algumas pessoas pode ser um veneno. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem enxaqueca. É muito individual, né? Sim. Mas a maior parte das vezes ela funciona como um super alimento. Bom, chegou aqui nossa primeira iguaria, usando cúrcuma, preparada pelo Renato Calef. O que é isso aqui, Renato? Esse é um shot imunizante que tem a cúrcuma como um grande poder bioativo, que melhora o sistema imunológico, antioxidante, anti-inflamatório. Tem também o suco do cambuci, que é da Mata Atlântica, um fruto, que tem mais vitamina C que o próprio limão. Tem glutamina, que melhora o sistema imunológico, e tem o floral piatã, que é para abrir emocionalmente a pessoa. Então é interessante tomar em jejum pela manhã ou no final do dia quando está cansado, esgotado, né? E eu digo que é um soco na cara, porque tem bastante cúrcuma. Sim. Quer dizer, a cúrcuma vai dar energia. Exatamente. E o floral vai dar uma... Vai dar um equilíbrio e vai ser gostoso. Existe uma teoria de que a cada 3 horas você tem que ingerir compostos bioativos. E a cúrcuma, né, como você sabe, é extremamente saudável, funcional, preventiva. E vou experimentar aqui. Aqui realmente é o gosto exponencializado. Não é um temperinho, né? Não, é terroso. Normalmente a gente usa como um tempero. Exatamente. Aqui não, é the real thing. Aqui, essa quantidade aqui eu não coloco na comida, porque vai deixar a comida ruim. Aqui é um shot, mas você está preparado para essa coisa forte, esse soco, né? Para ficar ruim mesmo, você vai... acorda. Exatamente. Acaba de uma vez, bebe de uma vez só. Isso tem que ser um shot de uma vez só. Normalmente é assim. Isso foi o da manhã. O da tarde eu vou tomar daqui a pouco. É a tequila saudável. Como é que foi o surgimento desse seu interesse por esse aspecto funcional dos alimentos, dos ingredientes?
explicar, vocês não vão acreditar, mas o Renato foi meu aluno na Universidade Anhembi Morumbi, no curso de gastronomia, acho que primeira turma, talvez, né? Primeira turma, em 99 ou 2000. Isso aí. Eu fazia direito, mas sempre gostei de cozinhar desde criança. E depois eu resolvi seguir o meu caminho mesmo, fazer e aprender tudo na gastronomia, porque eu não sabia cozinhar. Só que eu acho que o direito me deu uma bagagem para estudar mais, para ir além do óbvio. Eu queria mais do que fazer uma comida gostosa e bonita, mais do que flambar, né? E aí o que acontece? Depois de voltar de uma jornada no Martim Berasategui, em San Sebastián, a Rosa me mandou para lá, eu fui o primeiro brasileiro a estagiar com ele. Ah, ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 2 meses. E sobreviveu? Parece que ele... Eu voltei, então... Parece que ele é um tirano, Era pra ficar 6 meses. Eu não aguentei ficar mais de 2. Ele é genial, é um super cozinheiro, mas parece que é um tirano. De engolir o choro. E eu cheguei e fui participar de uma seleção num restaurante. Uma das proprietárias era uma nutricionista, uma grande nutricionista no Brasil. E a partir daí eu comecei a criar uma nova gastronomia. Uma gastronomia que promove saúde, que previne e cura. E aí você abriu o Le Manjou. Depois eu comecei a trabalhar, eu fui colocando em prática tudo isso, mas chegou um momento que eu tive que abrir meu restaurante para provar que todo o meu conceito era viável. As pessoas estranhavam no início, ou como que era? Eu abri com uma bandeira de gastronomia orgânica e funcional. Eu tive que tirar a bandeira, porque aquilo afastava os clientes. Ninguém sabia direito no Brasil o que era comida orgânica. Ninguém sabia o que era funcional e saudável. Se hoje a gente tem preconceito, você imagina naquela época. Foi que ano que você abriu? Foi em 2011. 2011. 2007. Ah, bom. 2007, quase 20 anos. E fala uma coisa, o que você pensa da intuição das pessoas quando vão comer? Porque mundo afora as pessoas têm dietas diferentes que são meio intuitivas. Você acha que essas dietas, assim, elas são naturalmente equilibradas até certo ponto ou podem ser assassinas? As dietas tradicionais que as comunidades foram ao longo do tempo produzindo. Olha, isso é engraçado se você pensar, porque o cordeiro cai bem com hortelã. O hortelã melhora a digestibilidade do cordeiro, né? O arroz com feijão é incrível, é a melhor combinação que existe. Eu acho que existe uma naturalidade, né? E as pessoas não sabem muito bem confabular ou criar, mas elas sabem que o prato tem que ter cor. Acho que por aí vai, de uma intuição, né? Agora, atualmente, com um monte de gente falando sobre saudabilidade, não sendo saudável, a banalização, todo mundo querendo ser nutricionista. A industrialização também dos alimentos. Eu acho que confundiu demais, né? No momento que todo mundo tinha que estar um pouco mais esclarecido, parece que confundiu mais, né? E acho que a indústria da alimentação também sempre foi muito... Hoje está começando a ser domada, assim, pela opinião pública e sendo obrigada a ter limites, mas sempre foi... A indústria de alimentos sempre foi guiada pelo lucro, pelo que é mais barato. Claro. E em geral, o que é mais lucrativo é pior para a saúde, né? Porque... Em vez de botar ingrediente de verdade, põe uma corzinha fingindo que é ingrediente. Exatamente. Em vez de botar um ingrediente de verdade, põe um aroma fingindo que é ingrediente. E se você for perceber, o natural, ele é estranho. Se for fazer um danoninho, um iogurte de morango natural, a cor vai ser horrível, né? Se for tomar um sorvete de pistache legítimo, a cor é horrorosa. Então o povo se apropria, porque o sensorial é importante, né? Mas traz com isso um monte de doença, né? E aí o seu trabalho, então, até hoje... tem sido esse de divulgar e produzir, executar essa cozinha orgânica e funcional. Aqui no Café Away, que você é consultor, por exemplo. Consultor gastronômico, toda a criação é minha. Um conceito que ele combina comigo, porque é plant-based, é orgânico, é quântico, né? Então eu consigo aprimorar tudo que eu aprendi ao longo dos últimos anos. Vamos então experimentar agora mais 2 sugestões do Renato que usam cúrcuma. E continuar conversando aí sobre a sua carreira e sobre ingredientes desse tipo produzidos, inclusive aqui no Brasil, né? A gente volta já já. Estamos de volta com Rota do Sabor, aqui no Awake Café, em São Paulo, que tem a consultoria do chefe e nosso colega de sabor e arte, Renato Calef. A gente está hoje explorando um ingrediente que é a cúrcuma, aqui no Brasil, conhecida como açafrão da terra, principalmente no centro-oeste brasileiro, onde
a gente foi também visitar uma produção em Goiás, como parte do programa Origens do Sabor. Vamos dar uma olhadinha da produção do açafrão da terra, da cúrcuma, em Goiás. Olá, eu sou Magna, produtora de açafrão da cidade de Formoso, Goiás. Nosso açafrão é o único que tem indicação geográfica do Brasil. Ele é puro, é um açafrão processado com qualidade, com normas rígidas de qualidade, de procedência também. Venha nos conhecer, venha conhecer Formoso, vai ser um prazer muito grande. Enquanto a gente conversa, Renato, a gente vai experimentar mais um prato. O que você está armando aqui pra gente? Dessa vez eu coloco o cúrcuma de uma forma que você não sente ele. No cozimento do painço, que é um cereal ancestral, maravilhoso para a saúde. Então vai ser um cuscuz de painço à moda marroquina. E você vir com uma berinjela assada, um molho de tahine e uma saladinha orgânica, um molhinho de hortelã. Uau! Esse prato é um pouco minha cara, tem esse lado árabe, ao mesmo tempo tem brasilidade, tem castanha de baru, mas a cúrcuma agora eu trouxe de uma forma sutil. É raro se comer isso aqui no Brasil, né? Muito raro. É comida de passarinho, não é? A mesma que se dá para passarinho? O passarinho come com a casca, esse daqui não tem casca, de outra forma você não conseguiria cozinhar ela, nem comer. E ela é muito rica em magnésio, ela tem bastante fibra, é low carb, tem proteína. Acho que é uma ótima estratégia para você colocar saúde na sua alimentação. A berinjela, eu aprendi com o siciliano, né? Que a berinjela vale por um bife. Ela tem essa textura, não tem proteína, mas tem essa textura da carne. A tahine, que eu gosto muito, tem romã. Você sabe que a tahine hoje em dia tem mais cálcio que o leite, né? Então ela é um ótimo alimento para você fazer, porque ela tem o cálcio junto com o magnésio. Que é grão de bico, né? Exatamente. Ele tem aqui na sua forma perfeita de absorção. Essa coisa da combinação dos ingredientes, a própria cúrcuma, né? Ela é mais eficiente se ela for associada com pimenta, coisa. Que é o que se tem na cultura indiana, por exemplo. Exatamente. Numa sala, você tem cúrcuma, mas sempre tem pimenta também, né? É a teoria da biodisponibilidade, né, que a nutrição funcional traz. A cúrcuma, ou a curcumina, ela precisa de pimenta ou de qualquer composto fenólico. Então poderia ser um chá, o cambuci que a gente tomou dentro do shot, pode ser uma fruta, a cebola, pode ser um vegetal que tenha composto fenólico que ajuda na absorção da curcumina. Agora, a gordura é interessante para ativar ela, então um azeite, um óleo de coco, mas se você colocar muita temperatura, você quebra o poder dela. Então, o ghee que o indiano faz é muito legal, você faz o ghee junto com a cúrcuma, você cozinha ela até a manteiga clarificada. Exatamente. Então, mas se você fritar a cúrcuma, não é o melhor momento, não é a melhor forma para você ativar. Aqui no café, o cardápio é vegetariano. Vegetariano, a gente só tem o mel e o ovo como opção, né, animal, e o resto é totalmente vegano e 100% orgânico. Eu queria te perguntar, assim, ao longo dos seus 20 anos ou mais de carreira, como que é a relação que você tem hoje e tinha na época com fornecedores de produtos orgânicos, produtos de agricultura familiar? Era meio impossível, né, 20 anos atrás, você fazer um cardápio 100% orgânico. Era muito difícil. Você imagina que eu pedia por orelhão, eu ligava, alguma pessoa ia lá, chamava o agricultor, eu comprava direto. Foi mudando, foi melhorando. Mas eu digo que depois que você conhece, estabelece essa relação, ele planta o que você precisa, você pode ajudar a colocar uma estufa para melhorar a produtividade, para quando chove. Então você vai criando um elo que vai melhorando a sua produção, porque senão é muito difícil. Você imagina um agricultor familiar, pequeno, é tão mais fácil para ele plantar alface com agrotóxico e tal e levar para o CEAGESP, se você não tiver restaurantes que garantam a produção para ele. Se não tiver consumidores que vão nesse restaurante mesmo sabendo que pode ser mais caro
porque o produto é orgânico. Se não tiver essa cadeia inteira... E é importante na parte final a gente ser flexível, porque se chega um vegetal que ele está mais ou menos, você tem que transformar em purê. Então você tem que ter flexibilidade no seu cardápio, tem que mudar e tem que ser vivo. E isso é muita resiliência, né? E tem funcionado. É. Eu vi que você vai preparar também uma sobremesa com cúrcuma, né? Isso acho que eu nunca devo ter comido. O que é interessante é que as especiarias, as massalas indianas, o curry, ele contém cúrcuma, mas ele contém uma infinidade de outras especiarias que são incríveis, antioxidantes, eu digo que são antídotos naturais. E tem uma que eu gosto muito de usar na sobremesa, que é o chai masala, que além da canela do Ceilão, tem cardamomo, tem anis estrelado e tem o cúrcuma. E pimenta, que já ajuda na absorção. Então eu acho que é perfeito para você colocar por cima de um doce de leite. Hoje eu vou fazer um crepe com uma ganache saudável e vai ter o chai masala por cima. Uau. Conta aqui direitinho. Esse é um crepe. Esse crepe eu preparei com tapioca e amaranto. Eu coloquei amaranto porque tapioca precisa de fibra. E tem cacau e néctar de tâmara, que é o xarope de tâmara. Então ele é adoçado de forma saudável. O recheio é uma ganache que eu preparo de castanha de caju com cacau e néctar de tâmara também. Tem banana e tem o chai masala, que tem a cúrcuma. O chai masala é esse pozinho aqui, né? Exatamente. Então ele entra mesmo como um temperinho. E assim, com um temperinho, para realçar o sabor. Esse é um prato do cardápio normal aqui, do Awake Café? Isso, é uma sobremesa, um lanche. E o café, além de ser orgânico, vegetariano, ele também é totalmente sem glúten. Então não tem farinha de trigo, glúten, né? Nenhuma receita. Você percebe que não é muito doce, ele tem uma doçura, mas a gente tenta também... É uma forma de aprendizado, né? A gente quer que as pessoas também se exercitem aqui, porque tem médico, nutricionista, e acho que é um estilo de vida saudável mesmo. Sim. Adoro que tenha banana. Eu gosto de sobremesas com frutas. Porque ajuda a dar a doçura também necessária para a sobremesa. Eu estava pensando, acho que é a primeira vez que eu como cúrcuma numa sobremesa. E na verdade... cai super bem. Cai super bem. É porque não dá para você ingerir a quantidade certa num dia, numa receita só. Você concorda? Vai ficar horrível. Então você tem que diluir ao longo de um dia, colocar a cúrcuma na sua vida. Eu cozinho macarrão com cúrcuma, faço arroz com cúrcuma. A mão dos meus funcionários da minha equipe sempre é amarela porque é um excesso de cúrcuma, né? E aqui no Brasil Central, principalmente, mas também em outros lugares, se usa muito e às vezes é para dar uma corzinha só, mas na verdade é um alimento importante, né? Super. Não é só para dar uma cor, porque fica bonito mesmo. Você vai fazer uma galinhada, vai fazer um macarrão, não sei o quê, vai botando um arroz mesmo, né? Exatamente. Aí vai botando umas pitadinhas de que a gente chama de açafrão da terra. É pitada de vida, porque é muito saudável. Minas Gerais também se usa muito, né? Além do centro-oeste inteiro, eu acho que é bastante comum. Tudo que é branco, um risoto, eu não consigo... Eu sempre coloco cúrcuma. Tem que estar amarelo para mim. E aqui é para acompanhar, para experimentando junto. É para você provar, é uma bebida quente. O que é? E também é uma refeição, né? Porque é leite vegetal, eu escolhi o leite de coco com o cúrcuma e mel. O Golden Milk, ele viralizou nos últimos tempos porque os influenciadores fits começaram a tomar ele. Mas ele é muito bebido na Índia, em outros lugares do Brasil, sabe? Isso se chama Golden Milk? Golden Milk, é um pozinho mundo Golden afora, Milk, mundo afora. Exatamente. Ah, vem um pozinho com
com várias especiarias, mas com bastante dose de cúrcuma. É uma fórmulazinha com um monte de especiarias. Exatamente. Que resolveram chamar de Golden Milk, como resolveram chamar de curry, o curry. Você poderia colocar em qualquer lugar, digamos. Exatamente. Aqui no caso você está colocando com mel e leite vegetal. Exatamente. Uma bebida. Tem muita gente que toma com café, por exemplo, o Golden Milk. Coloca no café. Coloca no café junto com óleo de coco, para dar energia, né? Quem faz jejum intermitente. Só que aqui eu acho que vem com uma alegoria, vem gostoso, né? E você pode brincar com as bebidas quentes, pode colocar um chá misturado, né? Mas sempre usada com alguma bebida. Exatamente. Em bebida, não como tempero de... Eu acho que eu já aprendi um monte de coisa aqui. Eu acho que já dá para a gente encerrar esse episódio da Rota do Sabor. Lembrando que a gente está aqui no Awake Café, em São Paulo, aqui no Jardim Europa. É um café que tem a consultoria do Renato Calef. É um chefe que se tornou conhecido por produzir uma cozinha saborosa e, ao mesmo tempo, com a preocupação funcional. Se você quiser saber mais sobre ele, fica ligado no Sabor e Arte, porque ele apresenta aqui o programa O Alimento Perfeito. Então, obrigado, Renato, por nos ajudar a destrinchar um pouco esse ingrediente que, tradicionalmente, no Brasil é conhecido como açafrão da terra, principalmente nas regiões produtoras do Centro-Oeste, mas que a gente sabe que é a cúrcuma. De repente, tanta coisa que ele tem para contribuir com a nossa saúde, nosso bem-estar. Use cúrcuma. E com o nosso paladar, né? Olha, eu estou ficando até amarelado de tanto que eu já consumi hoje. Obrigado. Bom, muito obrigado. A gente fica por aqui com a Rota do Sabor, né? A gente volta semana que vem. Até lá. Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.